Gente, essa pergunta eu recebo muito mesmo. Me deram o diagnóstico de doença celíaca, mas acho que está errado, pois eu não tenho diarreia, nem outro sintoma no intestino. Fico com dúvida se devo de parar de comer o trigo. Qual o melhor exame para endometriose? Quanto tempo após consumir leite ou intolerante à lactose tem os primeiros sintomas? Posso beber água durante as refeições? Hipotireoidismo intestino. Essa pergunta é boa. Causa de fezes grandes e que causam dor. Mas as fezes são de aspecto normal e a paciente tem síndrome do intestino irritável e fissuras. Olá, meus caros amigos do intestino, tudo bem com vocês? Espero que sim, nós aqui no estúdio estamos maravilhosamente bem. Gostaria de dar uma saudação especial para vocês que já nos acompanham e fazem parte da nossa comunidade. E você que está chegando agora, você que é novo, também entre, fique muito à vontade, seja muito bem-vindo. E se você quer saber sobre o que se trata, esse Papo Digestivo com a doutora Lana, esse podcast, é um papo fora da caixinha. Por quê? É um assunto inovador, é um assunto que não está, às vezes, nem em livro, está nos artigos científicos de 2022, 2023, a gente vai trazer as coisas mais novas sobre microbiota e intestino, e o quanto isso impacta não só na saúde do nosso trato gastrointestinal, mas na saúde do nosso corpo todo. Com a descoberta da microbiota, nós temos os eixos, né? O intestino, a gente descobriu as falas, as conversas que o intestino tem com os outros órgãos do nosso corpo. Então, por exemplo, eixo intestino, microbiota, cérebro, que é um dos mais estudados. Eu vou pedir para o pessoal aqui do podcast deixar o episódio, que foi o episódio que a gente falou só sobre esse eixo com o Dr. Marcos Zanetti, e nós discutimos questões de alguns tipos de depressão que tem tratamento, modulando o intestino. Todas as questões que a gente puder tratar a depressão, nem que seja uma questão de número menor de deprimidos, tratar modulando o intestino, é válido. Então, nós temos que entender e estudar esse eixo. Um eixo muito importante que a gente vai abordar aqui várias vezes é o eixo intestino, microbiota, sistema imune. Vamos pensar junto aqui, amigos do intestino. Nós temos 85% do nosso sistema imune ali no intestino. O que mais passa no intestino? Nossa comida, nossa alimentação. Então, será que teria como a gente tratar uma doença autoimune sem olhar para o que a gente está comendo? Não tem, tá? Ele é sempre um tratamento parceiro de toda e qualquer doença autoimune, como, por exemplo, a artrite reumatoide, o lúpus, a rosácea que eu já citei, a psoríase e por aí vai. Pessoal, sobre isso que a gente vai conversar por aqui, tá bom? Então, se você tem algum amigo que gosta de novidade, principalmente nessa área que é o intestino, enfim, saúde, ou você tem algum familiar que está sofrendo com alguma dessas questões, manda o link aqui do nosso podcast, que a gente possa talvez ajudar essa pessoa a obter saúde, e você também pode colaborar dando um like, porque aí ocorrem duas situações. Primeiro, o YouTube entende que é uma informação relevante, ele ajuda a gente a pulverizar essa informação que é do bem, e também é muito importante para mim, porque eu baseio os temas, né, que a gente constrói os próximos podcasts baseado na opinião de vocês. Então, se vocês sinalizam que estão curtindo mais um tema, eu vou focar mais sobre esse tema, tá bom? Também tem muita informação sobre o que eu faço e esses eixos, essas conversas do intestino lá no Instagram, doutora Luana HV, também vai ficar anotado aqui. E cheirando fresquinho, ó, cheirando nenê, o meu canal no YouTube. Eu acho que a gente está lá com 3 ou 4 vídeos, começou semana passada, mas também convido vocês a seguirem, apertar ali o sininho, receberem as notificações e acompanhar a gente lá também, que se chama Clube Amigos da Microbiota. Sabia dessa, Laurinha? Nós estamos com novidade, né? Viu só? Então tá lá no Instagram, no YouTube e aqui no nosso podcast, tá? Agradeço desde já para quem deu o link, deu o like. E também gostaria de agradecer essa equipe maravilhosa do Cristal Podcast que está sempre me ajudando. Hoje estamos com a Lara e com a Paty, o Bruno também, que me ajuda a entregar um material de muita qualidade para que vocês possam acompanhar as nossas informações. E lembrando que até o ano que vem, os lançamentos dos nossos podcasts, que eram semanais, passaram a ser quinzenais, tá bom? Então, vamos ao papo do dia, que é o papo que interessa. E hoje, para falar a verdade, é um dos episódios que eu mais gosto de fazer, que é trazer as perguntas mais frequentes de consultório, ou que eu recebo na caixinha, ou que eu recebo no Instagram. Muita gente sabe que o tema é delicado, né? Às vezes intestino, falar das suas questões ali um pouquinho mais íntimas, né? Então, o pessoal não coloca ali na postagem, né? Imagina uma situação, às vezes, um pouco constrangedora. A pessoa vai lá e joga na conversinha lá no direct, então daí eu trago essas perguntas aqui para vocês. Esse é o segundo, tem umas 10, 12 perguntas que ficaram, ainda vou fazer um terceiro, tá bom? Então, se a tua pergunta não entrou hoje aqui nesse podcast, eu vou responder lá no Instagram, no Stories hoje, tá ok? Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu recebi foi bem assim, ó, hipotireoidismo intestino.
Simples e seca. Eu entendo que a pessoa quis saber se existe um eixo intestino-tireoide, né? Ou ela quer saber da tireoidite de Hashimoto, que é, na verdade, o hipotireoidismo mais comum que a gente tem aqui no Brasil e realmente tem ligação com o intestino. Enfim, a explicação que eu vou dar serve para as duas coisas, tá bom? Se ficar dúvida aí para essa pessoa, depois a gente faz uma complementação aí, tá bom? Então, vamos lá. Para quem acompanha aqui, sabe que ali no intestino nós temos 85% do sistema imune, né? Então, quando a gente fala de doença autoimune, nós sempre temos que pensar, por que esse sistema está ali? Qual a ligação com o intestino? E eu digo para vocês que é a nossa alimentação. Então, quando nós temos uma alimentação inflamatória, né, ou nós usamos medicação, tudo que inflame o intestino, por exemplo, excesso de bebida alcoólica, excesso de antibiótico, tem gente que, por incrível que pareça, toma 2, 3 ciclos de antibiótico em 6 meses. A questão de antifúngicos, anticoncepcionais via oral, corticoides anti-inflamatórios com certa frequência, alimentos inflamatórios, como por exemplo, que são os açúcares simples, farinhas, os refinados, excesso de glúten, gorduras ruins, o estresse. O estresse é um potente disruptor da microbiota e da parede intestinal. Quando nós temos todas essas situações, uma ou às vezes em combinação, isso acaba atingindo as células do intestino. As células do intestino, elas protegem esse nosso sistema imune, esses 85% que estão abaixo do epitélio, ou seja, da parede do intestino, que protege essas nossas células do sistema imune, e essas células, elas fazem uma blindagem, uma proteção do nosso sistema imunológico. Essas células do intestino, elas estão muito juntinhas, agarradinhas, deixando passar somente partículas muito pequenas que o nosso sistema imune conhece, ele reconhece, ele não responde, gerando uma reação inflamatória. Agora, quando nós temos todas essas questões inflamatórias que eu passei para vocês, acaba por desenvolver no intestino, muda a bactéria, diminui a quantidade de muco, afasta essas célulazinhas intestinais, e daí a gente vai ter uma situação que nós conhecemos como leaky gut, em inglês. Português é meio ruim, a tradução seria intestino vazante ou perfurante. O que a gente tem na literatura é aumento da permeabilidade intestinal. Algumas pessoas podem achar bom, né? Ah, aumentou a permeabilidade, está passando mais coisa no intestino. Não. O aumento da permeabilidade quer dizer que perdeu-se o controle do que passa nessa parede. E imagina, é como se fosse um leão de chácara, né? Na minha época eu chamava leão de chácara. Você chama hoje ainda, pessoal do boate? Não chama, né? Ela tá rindo, a gente já tem menos de 20. Tá? Porque na minha idade isso era um vocabulário normal. Mas enfim, a pessoa que controla ali, não sei qual que é o nome hoje. Qual é o nome hoje? Não sabe também. É leão de chácara. Enfim, a pessoa que tá ali. Ela tá ali numa portinha, ela tá controlando quem entra e quem sai, checando documento, tá, pode entrar, beleza, não faz mal pro seu sistema imune. Imagina que tem 5 portas abertas e uma pessoa para controlar. Vai entrar muita coisa que o teu intestino não vai gostar, o teu sistema imune muito menos. É o que acontece nesse aumento da permeabilidade. Então, passam frações proteicas maiores e a proteína é uma substância altamente alergênica, imunogênica para o nosso sistema imune. Então, a gente reconhece pequenas frações, né, peptídicas que passam pela parede intestinal. Quando nós temos essas aberturas maiores, que eu costumo dar um exemplo para o meu paciente, você sabe que eu gosto de exemplo, né? Então, um joelho ralado, abrem poros, abrem rachaduras, abrem fendas, começa a passar essa substância, tá? E essas substâncias, elas ativam o nosso sistema imune. Ele pensa, poxa, eu conheço proteína pequenininha, tá passando essa proteína grande, eu não conheço, não gostei, pá, uma reação. Só que quando essas proteínas que passam, e a gente precisa de 6 proteínas em combinação que pareçam com as nossas, porque nós somos proteína, pessoal. Então, nosso músculo é proteína, nosso cabelo é proteína, sistema imune é proteína, enzimático, hormonal, nós somos proteína, nós não somos nem carboidrato nem gordura. Mas confere, né? Faz sentido. Então, quando passa uma combinação proteica que o teu sistema imune olha, e ele está passando lá pertinho da sua tireoide, ele fala, nossa, essa combinação proteica aqui é parecida com a da tireoide, ele ataca a sua tireoide. Então, nos indivíduos predispostos geneticamente, uma das ideias que, da onde se desenvolvem as doenças autoimunes, é essa questão ali do intestino. O trigo é isso, né? A doença celíaca. Então, a pessoa que tem uma predisposição genética, come o trigo funciona como um invasor e cria-se uma resposta imunológica ali, que começa a destruir depois as vilosidades e o tecido. Criam-se autoanticorpos também. Então, é a mesma coisa, só que né, no hipotireoidismo não tem nome. Então, criam-se autoanticorpos. Essas células imunes que passeiam, olha que tua tireoide, parecido com o que entrou lá embaixo, com a sequência de aminoácidos que o teu intestino, o teu sistema imune foi exposto, e começa a agredir a sua tireoide.
Então, essa é a tireoidite de Hashimoto, onde nós pesquisamos autoanticorpos, e essa é uma das explicações que tem na literatura científica, para justificar o hipotireoidismo. Tá ok? Por quê? Porque esses autoanticorpos, primeiramente, destroem as células, começam a destruir algumas células da tireoide, liberam o hormônio tireoidiano, a princípio faz um hipertireoidismo, mas depois, quando o processo segue, as células que estão inflamadas não conseguem mais produzir os hormônios da tireoide e tem um hipotireoidismo, que é o que permanece maior parte da tireoidite de Hashimoto. Então, a tireoidite de Hashimoto intestino tem a ver sim, né? Nós temos outros hipotireoidismos que não têm acionamento intestinal, não têm autoanticorpos, que tem que pesquisar outras coisas, mas essa é uma questão que está muito interligada, tá bom? Então, quem tem essa questão dos autoanticorpos, seria ideal complementar. Show de bola, fantástico, fazer um tratamento parceiro entre estou tratando minha tireoide repondo hormônio com meu endócrino e estou tratando meu intestino para novamente regularizar, tirar os alimentos inflamatórios, deixar essas células juntinhas e diminuir esse ataque do sistema imune à sua tireoide, porque isso só vai levar a mais hipofunção, ou seja, baixo funcionamento da sua tireoide com o passar do tempo e cada vez mais hormônio, ok? Bom, vamos à próxima pergunta. Qual antibiótico pode substituir a rifaximina? Não é palavrão, já vou explicar no tratamento da SIBO. Nós temos alguns antibióticos, alguma opção de antibiótico para usar na SIBO, que lembra que eu falei? Eu sempre falo aqui, SIBO é super crescimento de bactérias. Para matar essas bactérias, a gente vai optar por algum tipo de antibiótico, ou o tradicional da farmácia, ou os antibióticos fitoterápicos, que é muito legal, tem muita coisa descrita na literatura, que eles chegam a ter quase o mesmo efeito que o antibiótico, ou mais, que o efeito dos antibióticos tradicionais, mas isso depende do médico avaliar qual questão usar cada um. E nos antibióticos tradicionais de farmácia, nós temos os comunzinhos, né, os mais baratos, que fazem o efeito também, e nós temos um antibiótico que é chamado antibiótico Ferrari, que é aquele top. É um antibiótico que antigamente nós não tínhamos aqui nas farmácias, não temos ainda nas farmácias normais, já temos no Brasil, mas a gente encomenda, são algumas farmácias especializadas, que é a rifaximina, que a gente só conseguia comprar nos Estados Unidos, e ele é caro, né? O tratamento aí para 14 dias dá R$1.200, R$1.300. Então, esta querida amiga do intestino, essa nossa parceira aqui da nossa comunidade, ela veio perguntar qual antibiótico que pode substituir, tá ok? Então, o antibiótico que pode substituir, que nós temos na farmácia aí, é o Flagyl, que, para quem não conhece, é o famoso metronidazol. O metronidazol ele tem um efeito sistêmico, alguns pacientes reclamam de indisposição, enjoo, parece que a pessoa está meio passando mal, alguma questão gástrica. Já a rifaximina, por ser a Ferrari, ela tem um efeito localizado, ela tem um efeito no cólon, só no intestino. Então, essa é uma das vantagens. Quem achar que deve, quem achar que quer optar, que vale a pena, opta. Quem não quiser, nós sempre temos um tratamento para todos os pacientes, independente do que ele acha, se ele tem condição financeira ou não, se ele acha que vale a pena investir ou não. Eu sempre discuto o preço com os meus pacientes, eu sei o valor das coisas que eu passo e nós temos a melhor opção ou temos com menos efeito colateral, mas se o paciente não puder, apresenta-se a B, apresenta-se a C, todos vão ser tratados, ok? É só achar o que cabe para cada paciente em cada momento e o tratamento vai acontecer. Eu sempre discuto isso, eu acho importante. Não adianta ser com a receita, depois chega na farmácia, chega lá, vê o valor, não posso comprar, né? E tem que voltar a falar comigo. Então, a gente discute isso daí. Então, essa que é a resposta. Finalizando, eu gostaria de deixar o seguinte. Ó, pessoal, não é porque tem o nome do antibiótico, a gente estava até discutindo isso aqui agora, antes de começar esse podcast. A automedicação. Então, antibiótico para intestino, nós sabemos que é usado com muita moderação, estritamente necessário, né? Então, não é porque você acha que tem gases, eu tenho gases, acho que eu tenho esse SIBO, vou comprar um antibiótico, eu vou usar. Primeiro que nós temos milhões de outras causas de gases, intolerâncias, celíaco, síndrome do intestino irritável, SIFO, tem outras questões, as alergias alimentares intestinais, a intolerância à lactose, à frutose, então tem que fazer uma investigação primeiro, não é porque você acha que está com gases que vale a pena tratar com antibiótico, e tratar com antibiótico só vai tratar SIBO, não vai tratar a causa. Então, se você está nesse episódio aqui, que é o 23, corre lá para o 22. Vamos deixar anotado aqui para você o link, que daí você vai ver quais são as causas da SIBO. Tem que tratar a causa, porque não adianta só abaixar a população bacteriana agora, daqui 2 meses, daqui 3 meses, se expondo a uma quantidade enorme de antibióticos, se você não tratou a causa, não vai resolver. Tá ok? Pergunta número 3. Quanto tempo após consumir leite o intolerante à lactose tem os primeiros sintomas? Acho que você está com dúvida, né? Minha cara amiga do intestino, se você tem essa questão de intolerância.
Então, a intolerância, o ideal seria fazer o teste no sangue, né? Em que a gente dá a substância para a pessoa e vai ser medido de tempo em tempo lá no laboratório se essa substância é absorvida ou não. Sendo absorvida, aumenta a quantidade de açúcar no teu sangue. Isso mostra que você tem a enzima para quebrar esse açúcar. Você não é intolerante, você tem a lactase. Você quebra, essa substância entra em você e sobe a quantidade de açúcar no teu sangue. Então, o ideal seria esse exame. Mas se você quer saber o sintoma varia, porque isso depende do nível de intolerância da pessoa. Quando nós nascemos, nós temos as disacaridases, que são, a lactase é uma delas, né, que quebra a lactose. Lactose é um disacarídeo que é feito de glicose e galactose. Então, quebra, tornando imuno para absorção. Então, quando nós nascemos, que a gente vai ingerir o leite da mãe, nós temos bastante disacaridases. Quando nós chegamos com 60 anos, 40% a 50% dos indivíduos, né, da população em geral, já tem um certo déficit dessas disacaridases, vão apresentar certo grau de intolerância. Intolerância não tem a ver com o sistema imune, igual a questão do trigo, tem a ver com uma falta de uma enzima que não quebra uma outra substância, essa substância fica no seu intestino, puxa água, dá diarreia, dá desconforto, dor abdominal. Você pode tomar o pozinho da farmácia junto, se achar a dose certa, e pode ingerir. Vou numa festa, vou comer um bolo que tem lá leite. Se usa essa substância, tá bom? Então, vai depender o sintoma, o tempo desde que você ingere até você sentir o sintoma, vai depender desse seu grau, desse seu nível de intolerância. Pode ser que você ainda tenha um pouco de enzima, né, da lactase, pode ser que você não tenha nada. Então, tem gente que toma um copo de leite, sim, tem sintoma e tem na hora. Essa mesma pessoa come queijo ou come um iogurte e demora para ela ter um sintoma. Mas normalmente, pode ser imediato, mas normalmente vai rodar entre 30 a 60 minutos você apresentar um sintoma que esteja ligado com a intolerância à lactose, tá bom? Vamos lá, teve uma paciente que me perguntou aqui o seguinte: causa de fezes grandes e que causam dor, mas as fezes são de aspecto normal e a paciente tem síndrome do intestino irritável e fissuras. Olha só, às vezes a pessoa não está obstipada, né? E obstipação para nós o que significa? Não é só deixar de evacuar, mas as fezes endurecidas, as fezes com dificuldade de eliminação, as fezes com rachadura, precisar de manobras para eliminar as fezes. Então, essas são algumas questões que, para nós médicos, gastro, coloprocto, já vão definir a questão de obstipação. Porque tem gente que vai todo dia no banheiro, mas com muita dificuldade, mas fala, não sou obstipado porque eu vou todo dia no banheiro, mas não vai com qualidade, então também vai entrar ali nessas situações que a gente chama da pessoa constipada, né? Que é o intestino preso. Mas aqui, nós temos que, às vezes, a pessoa, ela tem uma alimentação boa, cheia de fibras, mas não vai no banheiro todo dia. Ela vai dia sim, dia não, ela tem uma boa hidratação, ela faz um volume fecal grande, mas as fezes continuam hidratadas, mas quando ela vai eliminar, as fezes geralmente são grandes, né? Então, tem gente que fala, nossa, minha fezes é grande. Então, isso pode acontecer. Só que com as fezes grandes, o que acontece? O ânus é um músculo circular, né? Ele tem certa distensibilidade limitada. Então, se você tem fezes muito grandes, isso sim pode causar dor, pode causar fissuras, que são micro rachaduras ali na saída do ânus. Então, esse paciente, principalmente se ela tem síndrome do intestino irritável, qual que seria o ideal? O ideal seria fazer uma adaptação dietética, né, alimentar, e dependendo, sim, fazer alguma medicação, né, uma suplementação para adequar a movimentação desse intestino. Porque se não está obstipado, como ela fala aqui, que tem fezes, né, tem característica normal, então não é nada que represente umas fezes ressecadas, o ideal seria ir todo dia no banheiro. Talvez está ficando muito tempo sem ir no banheiro, não está obstipando, mas está dando problema na evacuação. Então, essas adaptações com nutricionista, com suplementação, que dê um toque, né, para o teu intestino funcionar melhor. Todas essas coisas a gente tem que fazer para que essa pessoa não sofra, tá ok? Porque fora isso, pode levar também a questão de hemorroida, por aumento da pressão dentro do intestino, pode levar a doença diverticular, que são aqueles saquinhos que fazem para fora do intestino pela pressão na luz intestinal. Então, essas questões, se incomoda a pessoa, é importante a gente revisar. Essa pergunta número 5 é uma pergunta que eu recebo muito em consultório e também foi uma pergunta que eu fiz um post esses dias. E ela pode parecer simples, mas gera muita dúvida, né? Coisas do dia a dia. Posso beber água durante as refeições? Então, olha o que acontece. Toda vez que nós estamos nos preparando para uma refeição, e isso pode parecer que deve ser consciente para você, mas inconscientemente a gente já está sentindo o cheiro da comida,
você já está pensando no que vai comer, no que tinha hoje, no que vai ter hoje, será que vai ser melhor? Quando você se senta à mesa, o teu estômago já preparou toda essa situação, né? A fase cefálica da digestão. Então, quando nós estamos pensando no alimento, sentindo o cheiro do alimento, nós já vamos aumentando a nossa produção das secreções gástricas. E ali a gente tem aumento da produção de saliva, né? Quando alguém faz memória a um bolo antigo da tua avó que preparava. Ai, nossa, parece que já saliva a boca, né? Então, isso sim, aumenta a produção de saliva, aumenta a produção de ácido clorídrico e aumenta a produção de enzimas biliares, pancreáticas, enfim. Seu corpo inteiro preparado para digestão. Para digerir principalmente proteínas, nós precisamos de um pH entre 1 e 2, que é um pH ácido, é quase o pH de uma bateria de carro. E eu sempre falo, o urubu, que ele vai se alimentar, né, com alimentos que já estão degradados, né, putrefados, eles estão em decomposição e já tem uma grande quantidade de bactérias, para ele não ter muita infecção. Só para você ter noção, a acidez desse urubu é 10 vezes maior que a nossa. Então, nós precisamos da acidez. Eu sempre falo que a acidez é injusta, mas ela é um mal necessário, né? Porque nós temos o pré e o pós-acidez. Para digerir adequadamente os nossos alimentos, nós precisamos dessa acidez. Para nos mantermos sem infecções gastrointestinais, nós precisamos dessa acidez. Para o controle bacteriano, para evitar SIBO, nós precisamos dessa acidez. Então, o que acontece quando nós enchemos a nossa barriga de água? Porque não é questão de tomar meio copo de água meia hora antes com limão espremido para estimular a produção dessas enzimas e do ácido. Não é tomar meio copinho ali com 8 colheres de sopa de água para 1 colher de sopa de vinagre de maçã, que é legal também para estimular. É gente que durante a refeição bebe de 2 a 3 copos de água. Então, isso faz uma diluição dentro da tua cavidade gástrica. Realmente, o teu pH, que era ácido, agora ele não está mais tão ácido, ele está diluído. E isso pode trazer algumas consequências, como, por exemplo, você pode sentir empachamento logo após a alimentação, porque essa digestão tem uma velocidade, né? Então, 2 horas é para a questão de alimentos sólidos terem saído do teu estômago. Mas você não está com tanta acidez, está tudo diluído, a tua movimentação gástrica está um pouco prejudicada, então você vai demorar mais para digerir esses alimentos. Então, você fica com essa sensação de empachamento, de comida parada no estômago. Você pode ter refluxo e pode ter desbiose intestinal, se esse hábito que parece inofensivo se prolongar por mais tempo, né? Porque o que acontece? Substâncias não digeridas que vão lá para o seu intestino olha, não sei o que fazer com isso, porque substâncias pequeninas passam para a parede intestinal, caem na nossa corrente circulatória e são as absorvidas. O que é grande encontra uma barreira, fica na luz do intestino. Na luz do intestino, as bactérias fazem a festa, fermentam, putrefam, geram gases, pode causar distensão, desconforto e até alteração do seu hábito intestinal. Então, realmente, grande quantidade de líquido durante as refeições não é o recomendado. Ideal, copo de água 1 hora antes e 2 horas depois da refeição. Cafezinho, me perguntam muito também, já vou colocar aqui. O cafezinho, doutora, posso tomar? O cafezinho, ele impede a absorção de alguns nutrientes. Então, meia hora depois, um cafezinho é legal, pode ser. E a maior parte da hidratação, você deixa para outra hora do dia, tá bom? Não vamos deixar para beber grande quantidade de líquido, mesmo porque já está comprovado que o líquido que a gente melhor absorve é quando a gente vai sorvendo o líquido. Então, não adianta eu pegar um copo de água assim, vou beber ele inteiro. O aproveitamento desse copo de água é diferente de que se eu tô aqui numa reunião, eu dou um gole. Um golinho. Daqui 10 minutos eu dou 2 golinhos. Então, essa absorção desse tipo de água sorvendo é muito mais otimizada, tá bom? Então, vamos fazer hidratação aos poucos durante o dia e não misturar com as refeições. Qual o melhor exame para ver endometriose? Toda vez que eu faço um post sobre endometriose, eu recebo essa pergunta aqui. Porque muitas das pessoas pensam que o ultrassom transvaginal ele faz esse diagnóstico, mas ele não faz em todas as pacientes. Eu não sou gineco, acabo recebendo os pacientes com endometriose, porque elas vêm pesquisar síndrome do intestino irritável, que é uma dor pélvica crônica, mas elas entendem que um ultrassom normal é normal, não tem endometriose, então eu vou pesquisar outra coisa, eu vou lá na doutora Luana, que é gastro, ela vai achar o síndrome do intestino irritável. Quando a gente acaba para síndrome do intestino irritável, que é uma doença de função, né? Eu também não vou achar nenhuma lesão, nada, é uma doença da função. A função do intestino, a coordenação da movimentação é diferente, é só a parte funcional que não está ok, a gente não acha nada como um pólipo, uma erosão, uma úlcera, eu tenho que descartar todas as outras coisas. Endometriose entra nesse cardápio que a gente tem que eliminar, né? Então, endometriose, como eu sempre falo, é essa doença inflamatória, infiltrativa, progressiva, vamos aprender, né? Na hora que eu vou repetir, né? A gente repete
Isso aqui é importante, que a endometriose, em média, a gente leva de 8 a 10 anos para fazer o diagnóstico. É importante que a classe médica e os pacientes estejam bem orientados, para que quando a gente sinta algum sintoma parecido, opa, vou investigar. E daí você não tem um sofrimento desnecessário, né, que deixa a mulher, às vezes, 2 ou 3 dias sem rotina profissional, sem rotina de escola, cansada, anêmica. Então, o exame que hoje melhor diagnostica não é ultrassom transvaginal, não temos exames de sangue que mostrem, isso aqui é endometriose. Nós temos o mapeamento endometrial, que ele é um ultrassom transvaginal, só que ele é mais completo, ele tem uns certos diferenciais. Por exemplo, é um exame que você vai tomar um laxante na noite anterior do exame e 1 hora antes do exame você vai fazer uma limpezinha ali no final do intestino com enema, que é tipo um laxantezinho para poder olhar melhor o intestino, porque quando nós temos gases, nós temos ar, nós temos líquidos dentro do intestino, a onda do ultrassom, né, chega e ela reflete, ela não consegue ver as estruturas abaixo, então atrapalha. Então tem esse pequeno preparo. Nós vamos olhar não só a parte ginecológica, mas vamos olhar a parte urinária, toda a parte pélvica que vai estar melhor visualizada por causa da limpeza do intestino, o intestino, a parede abdominal, porque a gente pode ter foquinhos aqui por trás da tua parede abdominal. Então, é um exame muito mais completo que traz muito mais informação. Quando a endometriose é superficial, o que quer dizer que os foquinhos de endométrio invadem qualquer estrutura ou órgão menos que 5 milímetros, talvez se a pessoa não for um avaliador, né, a pessoa que faz esse exame, o radiologista não for um avaliador muito experiente, que tem uma curva de aprendizado para fazer esse exame, né? Que ele é avaliador dependente. Então, se ele não for muito experiente, não vai pegar. Agora, a endometriose profunda, que invade mais que 5 milímetros, aí sim, esse exame já pega. Se ficou na dúvida, mandei para fazer esse exame, era uma endometriose superficial e não foi vista, daí tem que fazer ressonância, tem ressonância abdominal que dá para fazer, e se não achar na ressonância, tem também a laparoscopia, que já com o paciente anestesiado, né, faz um buraquinho aqui no umbigo, coloca uma câmera e vai olhar os foquinhos, e lá a gente olha os foquinhos pequenininhos que às vezes não conseguiu identificar no exame de imagem direto e só nesse direto, tá bom? Então, exame importante, porque você veja a doença, né, a endometriose é uma doença complexa, e quando uma paciente vai para a cirurgia, às vezes esses foquinhos eles estão invadindo o intestino, então precisa de um coloprocto, eles estão invadindo a parte urinária, precisa do pessoal da uro, às vezes só o ginecologista, né, obstetra, ele não faz a cirurgia sozinho. Então, para colocar essa paciente em cirurgia, o ideal é que se você já tinha, você faça para atualizar, ver se tem mais focos, para o cirurgião se programar do que ele vai encontrar e do que ele vai ter que fazer na tua cirurgia, e isso é um sucesso muito maior, e para você também. Para você já ir para a cirurgia tendo conversado com o seu médico, sabendo o que vai acontecer, e quando você sair da cirurgia, o que aconteceu, se tirou que parte ou não tirou, como é que você ficou, porque já estava programado. Então, é um exame muito importante e não deve substituir de forma alguma a ultrassom transvaginal normal. Se você está na dúvida, converse aí com o seu gineco para fazer esse exame e dar uma olhadinha aí dentro, tá bom? Me deram o diagnóstico de doença celíaca. Essa pergunta é boa. Mas acho que está errado, pois eu não tenho diarreia, nem outro sintoma no intestino. Fico com dúvida se devo de parar de comer o trigo. Gente, essa pergunta eu recebo muito mesmo. Eu até fiz um episódio, vamos colocar aqui do trigo, são 3 já que eu tenho, para vocês entenderem isso daqui. A doença celíaca, ela tinha uma apresentação muito clássica, até poucos anos atrás, que era diarreia, dor abdominal e distensão. Então, se o paciente tivesse isso, pronto, estava quase celíaco. Vamos só fazer os exames e ver. A partir de 2004, os médicos começaram a notar que os pacientes com doença celíaca começaram com uma apresentação diferente. Eles mudaram até a classificação. Hoje nós temos a classificação do paciente típico, que tem esses sinais típicos ainda, que são diarreia, dor abdominal e distensão. Nós temos os pacientes atípicos, ou seja, eles têm ainda sintoma gastrointestinal, mas eles não são o foco. Eles não são o ator principal dessa doença. O paciente já vai ter tireoidite de Hashimoto, já vai ter outras questões, então tem ali um sintoma gastrointestinal que pode dar dica. E nós temos a forma assintomática, ou a silenciosa. Não quer dizer que o paciente não vai ter sintoma, é assintomática ou silenciosa intestinal. O paciente não tem problema no intestino, que é o caso desse paciente aqui que ficou com a dúvida. Teve os marcadores, né, de sangue, mas não teve sintoma intestinal. Então, ele está na dúvida se ele vai tirar o trigo, que realmente é uma mudança toda para ele, para a família, né, para a vida social do indivíduo, quando viaja, quando não viaja, o que faz.
porque celíaco não é trigo nem um pouquinho, nem outro pouquinho, é sem trigo, né? Então, como ele não tem sintoma, ele pensou, puxa, então eu acho que não é para mim essa história de dieta gluten free. Mas é, porque ele tem uma doença celíaca na forma silenciosa e hoje, segundo os números americanos, nós já temos 6 pacientes com a forma silenciosa para uma com a forma típica. Então, que outros sintomas que eu discuti nesse outro episódio desse podcast, que é bem legal de você ir lá, que outros sintomas que nós temos que procurar que podem indicar que eu tenho doença celíaca nessa forma silenciosa e que hoje é uma das mais comuns, é a mais comum, né? Então, pacientes com diabetes, é um paciente que, opa, diabetes, vamos pesquisar celíaco também? Tireoidite de Hashimoto é uma que liga muito, são 2 doenças autoimunes, né? Então, pelos processos de formação de doença autoimune, que eu já explico em vários episódios, você segue lá, dá uma olhadinha, que elas têm ligação. Psoríase, outra doença autoimune. Neuropatias periféricas, o que é? Quando o paciente tem muito formigamento, não é porque você sentou um dia em cima do teu pé e está com formigamento que já vai relacionar com doença celíaca, tá? Isso são questões repetidas, que vêm vindo por um certo período e não passam, já investigou outra causa e não tem nada. É um formigamento, uma dormência, né? Um adormecimento de mãos, extremidades, mãos e pés, nos dedos principalmente. Depressão, né? Então, depressão tem muito, muito a ver com o diagnóstico de doença celíaca. Enxaquecas, osteopenia e osteoporose. Osteopenia, geralmente dos pacientes, quando eles são diagnosticados, os casos novos, 75 já tem uma rarefação no osso, né? Já tem um certo grau de alteração da densidade óssea, e desses 35 já tem osteoporose, né? Às vezes a osteoporose é uma doença silenciosa, tanto quanto a doença celíaca nesse caso aqui, e você só vai encontrar quando você tem uma queda e vai fazer um raio-x, ou você realmente tem uma fratura, vai lá no ortopedista e acaba, opa, você tem uma coisa que tem que investigar, o teu osso é um pouco diferente, vai fazer densitometria e mostra a osteoporose. E são em pacientes jovens, tá, gente? Tem gente com 35, 38 anos já com osteoporose, pela desabsorção que causa a doença celíaca. Esse aqui é o primeiro sinal que vem. Dores no estômago ou refluxo. Então, muita gente focando ali no intestino. Ah, eu não tenho diarreia, mas a pessoa vive com dor de estômago, vai fazer endoscopia. Não tem refluxo, não tem nada no estômago, não tem bactéria. Às vezes é a doença celíaca. Infertilidade. Muitas das mulheres, né? Poxa, vou tentar engravidar, já fiz toda a pesquisa, não é problema hormonal, não é contágio de espermatozoide, não é nada na minha trompa, já fez toda essa questão com o ginecologista, com o pessoal da fertilização e não tem nada. Vale a pena pesquisar celíaco. Nos Estados Unidos não, mas lá na Europa, quando eu estudei na Europa 1 ano, que eu fiquei lá no Centro de Laboratório de Motilidade Gastrointestinal na Alemanha, peguei muito paciente que vinha da ginecologia. Então lá é de praxe. Chegou na GO, infertilidade é a causa ou abortos seguidos, né, não consegue levar a gestação para frente, vai pesquisar doença celíaca, a gente fazia essa pesquisa lá. Lá nos Estados Unidos não tem isso, mas isso é bem legal lá da parte da Europa. E lesões de pele, né? Então aqui a gente tem o dermatologista como parceiro. Nós temos uma lesão que parece herpes, mas não é. Se chama dermatite herpetiforme. Ela não é caracterizada pela dor, como herpes, mas é caracterizada por uma coceira, gente. Uma coceira enlouquecedora, que a gente tem até relato na literatura, quando nós não tínhamos os medicamentos via oral, né, para combater a coceira, tinha caso de suicídio pela coceira. É uma coisa assim que acaba atrapalhando no trabalho, no lazer, a pessoa não consegue parar de coçar, machuca a pele. Então, quando nós identificamos essa lesão e fazemos uma biópsia dessa lesão, e da dermatite herpetiforme, isso é uma lesão patognomônica, quer dizer, se você tem dermatite herpetiforme, pode pesquisar que você tem doença celíaca. É doença celíaca, né? A gente diz que é doença celíaca na pele, já está comprovado ali o que você tem, tá bom? Então, se você não tem sintoma intestinal, mas já tem esses sintomas, gente, é uma coisa que tem que prestar atenção. E esse paciente, ele tinha grande parte disso aqui, mas não tinha sintoma intestinal e não estava entendendo o tratamento. Então, é muito, muito importante nós, como médicos, termos essa responsabilidade, esse conhecimento e explicar para o paciente, porque às vezes um paciente mal informado, né, ou pensa, é só uma questão do sangue ali, daqui a pouco isso daí baixa, né, e às vezes o paciente come um pouco menos de trigo, pode até baixar o marcador, mas enfim, ele acha que como ele não tem sintoma gastrointestinal, o negócio está errado e ele não tem a noção, né, da seriedade, porque uma doença celíaca maltratada, o paciente não sabe, né, ou foi mal orientado e continua comendo glúten, ninguém falou para ele que realmente não dá, ninguém bateu o martelo. Esse paciente tem uma maior tendência, né, os pacientes celíacos não tratados, eles têm uma taxa de mortalidade 2 vezes maior que a população geral.
eles têm muito maior chance de câncer, né, tumor maligno. Então, tumor do intestino delgado, 33 vezes maior a incidência que a população normal. Tumor da tireoide, 22 vezes maior. Tumor do esôfago, 11 a 9 vezes maior. Melanoma, 5 vezes maior que a população geral. Tumores da tireoide, acho que já falei. Então, assim, esses tumores, eles são muito mais incidentes na população celíaca não tratada que na população geral. Tudo isso cai, né? Você que é celíaco pode ficar preocupado, mas não fique. Se você está fazendo o seu tratamento certo, a incidência desses tumores depois de anos de tratamento cai. E a outra questão é o desenvolvimento de doenças autoimunes, né? Então, a gente sempre diz que a doença autoimune, ela vem de mãozinha liberada. O que significa? Ela vai dada para outra doença autoimune. Então, se você tem doença celíaca não tratada, daqui a pouco você tem psoríase. Daqui a pouco você tem tireoidite de Hashimoto. Daqui a pouco você tem lúpus. Então, se não tratar uma doença autoimune, o teu sistema imune que está ali no intestino todo atordoado, se você tem essa predisposição genética, vai acabar que você vai desenvolver outras doenças. E tratar de uma já é difícil. Então, nós temos que nos focar não só nos tratamentos intestinais, nos sintomas intestinais, mas nos sintomas extraintestinais que possam indicar doença celíaca e realmente fazer esse diagnóstico para ajudar o paciente a viver bem, com maior qualidade de vida e uma expectativa de vida maior. Tá ok? Lembrando, só gostaria de finalizar com essa frase, que se você não tem sintoma intestinal, saiba que você tem um problema no sistema imune ali. E comer o trigo vai acionar, nem que seja à distância o sintoma. Ok? Pessoal, tinha mais pergunta, mas já deu aqui, ó, 32 de pergunta, introdução, tá dando quase aí uns 49 minutos, 39, 40 minutos, que é o tempo que eu gosto de levar o podcast. Então, as outras perguntas estão guardadinhas aqui na minha manga. A gente vai fazer daqui umas 2, 3 semanas um outro episódio em que a gente vai responder as perguntas mais frequentes de vocês. Qualquer coisa, deixa aqui anotado também no podcast, tem ali uma possibilidade de comunicação, ou deixa lá no meu Instagram, ou deixa lá no Clube Amigos do Microbiota no YouTube, que eu vou responder todos vocês, tá bom? Muito obrigada pela participação até aqui e até o nosso próximo episódio.